Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste dia, bom dia, celebramos na Igreja 3 santos mártires do início da Igreja, do tempo das perseguições. São Sabino, São Esporâncio e São Marcelo. São Sabino era bispo, Esporâncio e Marcelo eram diáconos. Marcelo e Esporâncio, diáconos, atormentados no cavalete, maltratados, abastonadas, rasgados com as unhas de ferro, queimados nas costas, cumpriram o martírio. Pouco tempo depois, Venustiano, com a esposa e os filhos, foram mortos pela espada. Quanto a São Sabino, depois de ter as mãos cortadas, foi espancado até morrer. Embora o martírio destes santos ocorresse em datas diferentes, a festa celebra-se no mesmo dia. Enviamos uma saudação para todos, sobretudo os doentes, aqueles que estão em casa preocupados com esta pandemia, e rezamos esta oração da manhã na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma igreja criada com amor, com sacrifício, com a generosidade e sobretudo com o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Enviamos então o nosso olhar e a nossa amizade para todos aqueles que de alguma forma vivem ou estão passando momentos difíceis através da doença, experiências difíceis da doença e do sofrimento. Neste dia, nesta quadra de Natal, estamos a viver a quadra natalícia, sendo amanhã a passagem de ano. Neste dia 30 de dezembro, a Igreja propõe-nos que reflitamos sobre o Salmo 149. O Salmo 149 fala da alegria e o louvor dos santos. E diz para nós termos consciência de que um menino nasceu para nós. O seu nome é Deus forte. Aleluia. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu Rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra. Porque de facto o Senhor ama o seu povo, e coroa com a vitória os seus humildes. Exultem os fiéis para a sua glória, e cantando se levantem dos seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca e espadas de 2 gumes na sua mão, para exercer a sua vingança entre as nações e infligir o seu castigo entre os povos, colocando nas algemas os seus reis e os seus nobres entre ferros e correntes, para aplicar-lhes a sentença já escrita: eis a glória para todos os seus santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O menino nasceu para nós, o seu nome é Deus forte. Aleluia. A leitura breve é tirada do livro de Isaías, o profeta do Advento, aquele que no Antigo Testamento anuncia tudo aquilo que se vai realizar em Jesus Cristo. Irmãos, nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho. Ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da Paz.
Então Isaías convida-nos a olhar para o presépio, para Belém, onde nasceu um menino forte, um menino de Deus, um menino libertador da nossa condição humana. Nós recebemos a nossa fé do testemunho dos apóstolos e depois dos padres da Igreja. Os padres da Igreja foram grandes homens que nos transmitiram a fé herdada dos apóstolos. E uma das dificuldades da Igreja foram sempre as heresias. As heresias são ideias erradas. Começam com pouco, às vezes parecendo repletas de bem, mas conduzem para grandes erros. E hoje Santo Hipólito faz-nos uma reflexão sobre o Verbo feito carne, que diviniza o homem. Jesus Cristo nasceu, sendo Deus com o Pai, foi enviado, encarnou para nos divinizar, para nos tornar ao nível de Deus. Isto é o que diz Santo Hipólito no século III, nos anos 250, 260. E diz assim: não fundamentamos a nossa fé em palavras sem sentido, nem nos deixamos arrastar pelos impulsos do coração ou persuadir pelo encanto de discursos eloquentes. A nossa fé é fundamentada nas palavras pronunciadas pelo poder divino. Estas palavras, Deus as confiou a seu Verbo, que as pronunciou para afastar o homem da desobediência. Não quis obrigá-lo à força, como a um escravo, mas chamou-o para uma decisão livre e responsável. Esse Verbo, o Pai enviou à terra no fim dos tempos, não o queria, mas pronunciado por meio dos profetas, nem anunciado por meio das prefigurações obscuras, mas ordenou que se manifestasse de forma visível, a fim de que o mundo, ao vê-lo, pudesse salvar-se. Sabemos que o Verbo assumiu um corpo no seio da Virgem e transformou o homem velho em nova criatura. Sabemos que ele se fez homem da nossa mesma substância. Se não fosse assim, em vão nos teria mandado imitá-lo como mestre. De facto, se esse homem tivesse sido formado de outra substância, como poderia ordenar-me que fizesse as mesmas coisas que ele fez a mim, frágil que sou por natureza? Como poderíamos então dizer que ele é bom e justo? Para que não o julgássemos diferente de nós, suportou fadigas, quis ter fome e não recusou ter sede, dormiu para descansar, não rejeitou o sofrimento, submeteu-se à morte e manifestou a sua ressurreição. Em tudo isto, ofereceu sua própria humanidade como primícias para que tu não desanimes no meio do sofrimento, mas reconhecendo a tua condição de homem, esperes também receber o que Deus lhe deu. Quando contemplares Deus tal qual é, terás um corpo imortal e incorruptível, como a alma, e possuirás o reino dos céus, tu que, peregrinando na terra, conheceste o Rei Celeste. Viverás então na intimidade de Deus e serás herdeiro com Cristo. Todos os males que suportaste sendo homem, Deus os permitiu precisamente porque és homem. Mas tudo o que pertence a Deus, Ele promete conceder-te quando fores divinizado e te tornares imortal. Conhece-te a ti mesmo, reconhecendo a Deus que te criou, pois conhecer a Deus e ser por Ele conhecido é a sorte daquele que foi chamado por Deus. Portanto, Santo Hipólito diz-nos que o sofrimento que temos
é por sermos homens, como Jesus Cristo encarnou, foi homem, encarnou na nossa natureza, sofreu. Mas a promessa em Cristo é, nesta natureza humana, sermos divinizados. E a grande promessa de Deus é viver ao nível de Deus, livres desta condição de humanidade. Por conseguinte, não vos envolvais em contendas como inimigos, nem penseis em voltar atrás. Cristo é acima de todas as coisas, Ele que decidiu libertar os homens do pecado, renovando o velho homem, como tinha criado à sua imagem desde o princípio, e manifestando nesta imagem renovada o amor que tem por ti. Se obedeceres aos seus mandamentos e por tua bondade tornares imitador daquele que é o bem supremo, serás semelhante a Ele e Ele te glorificará. Deus, que tudo pode e tudo possui, te divinizará para a sua glória. As heresias na Igreja têm sido como uma praga. E das primeiras heresias era uns a dizer que Jesus era só Deus e outros que era só homem. E essa heresia de que Jesus é só homem ainda hoje se continua no mundo, quase negando, sendo Jesus um grande homem, um homem importante, e tira-se-lhe a sua parte divina. E são estas heresias que vão acompanhando a Igreja na sua história e que nós temos que renovar a nossa fé e a fé que os apóstolos e os padres da Igreja nos transmitiram em Jesus, Deus encarnado e homem. Rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que o novo nascimento do vosso Filho como homem nos liberte da antiga escravidão do pecado, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia e que estes 3 santos martirizados nos primeiros séculos da Igreja em Roma sirvam para nós testarmos a nossa fé e para nos tornarmos mais firmes e mais robustos na fé em Jesus Cristo, que, sendo Deus, encarnou para nos divinizar. A todos bom dia.